Olá pessoal, estamos retornando. Eu acho que é o vídeo final aqui da última parte do livro do professor Francisco Vasconcelos, Coari. Mas é que é um livro tão rico, me traz tanta memória que eu acabo fico divagando aí por longo tempo, mas é que uma conversa puxa a outra, uma história puxa a outra. E a Júlia questionou, ela vive brigando comigo, aí diz que eu fico divagando. Eu digo, não, mas é isso, no que eu tenho dito aqui, tem muito da história de Marã. Se alguém um dia se interessar em saber algo mais sobre a história de Marã, que ouça esses vídeos e tire suas conclusões ou busque mais informações. Eu estou fazendo isso também com esse objetivo, né? E algumas coisas que eu tenho lembrado aqui eu não consegui colocar lá nas minhas memórias, porque não veio na época que eu estava escrevendo, que eu ainda estou escrevendo, né? Mas que vem agora e a gente vai soltando aqui até para não esquecer, uma hora rever tudo. Mas vamos lá, começando agora na página 187. Ah, tá. Uma pessoa estava falecendo e pediram uma vela, né, para iluminar-lhe a passagem deste para o outro mundo. Essa besteira de acreditar que existe uma outra vida, que existe uma passagem. No meu modo de ver hoje, morreu, morreu, vai se tornar adubo, ser comido pelos vermes, como dizia o Augusto dos Anjos. Acabou, meu amigo, não tem essa não. Existe o mundo dos bois, o mundo dos cavalos, o mundo dos cachorros. Por que só o homem tem um outro mundo, não é? Tanto é que aquela besteira que diz lá os anjinhos tocando harpas, não vê um cachorro, não vê uma carapanã lá enchendo o saco dos que estão pelo céu, pelo inferno. Então, parem com isso, vivam a vida aqui e agora, fazendo bem, claro, a todos. Que não, ser ateu não significa que não se deva fazer o bem, ao contrário. Sendo ateu que você aprende a fazer o bem, olhar para as pessoas como seus iguais. Senão você acaba achando um escolhido, como tem umas pessoas que se acham escolhido de um Deus que não existe, né? Aí ele vem aqui e diz, não, vela não. Tá, então vamos ligar aquilo lá. Alguém pediu uma vela para iluminar a passagem de uma pessoa deste para o outro mundo. Aí ele voa e diz, não, vela não, eu vou a remo mesmo. Essa é legal assim para mim, tá rindo quem está vendo para ele, tá rindo de besteira aqui, que liga uma coisa com outra. Não, é que ele atravessava o lago de Coari a vela, né? Aquelas velas que o vento enfuna, né? Levando aquelas, a vela posta nos mastros. E ele fez esse trocadilho fantástico, fundamental, muito bom, muito bom. Quando pediram a vela, aquela vela de naftalina, não, de... Como é o nome, Júlia, daquela coisa que faz vela? Parafina. De parafina. Pediram a vela de parafina. Não, vela não, eu vou a remo mesmo. Ele preferia ir remando. Ai, que trocadilho. Na hora da morte, o cara fazer uma piada dessa é ter um humor que deve levá-lo às melhores coisas do mundo. E sabe, era esse piadista que disse isso, né, na hora da morte, chamava o velho Salustiano. E de quem eu lembrei? Do senhor João Dário, o nosso querido JD, cheio das suas histórias. Aqui, vamos lá. Nem mesmo o livre caminhar das águas represadas que foram por incompetente e criminosa engenharia. Aquelas engenharias criminosas que fazem nos municípios, né? Represaram uma água. Eu lembrei do Marã, derrubada do mercado, derrubada dos prédios antigos, do antigo hospital de latas, um hospital inglês que tinha em Marã de alumínio, de metal, não é? Foi derrubado para construir um outro. Marã, tanto local, em vez de ter feito o novo hospital no outro local e preservado aquela beleza histórica, não, derrubaram a marretada aquilo lá.
Ah, falar em João Dário, ele também aqui fala num Dom Juan Caboclo. Dom Juan é um personagem, para quem não sabe, claro, pouca gente não sabe, um conquistador, que era um personagem criado, que eu creio, pelo Casanova, não é? Eu não sei se é anterior até. Então, um conquistador, conquistava todas as moças. E aí ele fala no Dom Juan Caboclo, daí eu me remeti de novo ao seu João Dário. E aqui ele fala que nesse Dom Juan Caboclo, inúmeras proezas amorosas, justamente João Dário de novo na cabeça. Aqui ele fala nas assombrações que, vez por outras, alguém dizia aparecer na calada das noites. Então, em Maranhão, quando a luz, eu acho que já falei sobre isso mais adiante, né? Quando a luz apagava, como a gente dizia, às vezes era 10 horas da manhã, 10 horas da noite, ligava às 18, apagava às 10, depois esticou para 11, depois para meia-noite e assim por diante, né? Agora é a luz a noite toda. Mas diziam que quando a luz apagava, apareciam essas assombrações. Aqui ele fala, uma das assombrações era o bicho folharal. O Lázaro Bezerra, salvo engano, ele ensaiou para o folclore, eu já não estava mais em Marã. O bicho folharal, ele tinha uma brincadeira, e o bicho folharal, e lá nessa brincadeira tinha uma pinguari. E alguém me contou que tinha essa musiquinha que eu acho que eu lembro um pouquinho, né? Não é do meu tempo mais, como eu disse, morando lá, não é? É assim, não entro nesse mato que aí tem mapinguari. Eu sei que ele mora lá no pé do tauari. Só isso que eu sei. Mas é uma lembrança do Lázaro e precisa ser resgatado. Alguém que souber alguma coisa, quiser me contar, eu agradeço. Aqui ele fala, eu tenho insistido muito nisso, o professor Eros também falou no livro dele, sobre os botos vermelhos. Os botos para nós, desde que eu me entendi como gente, eu creio que desde que a Amazônia começou a ser registrada, os botos sempre foram ditos botos vermelhos. Aí, nos anos de 1980, eu não lembro bem o ano, esteve pela Amazônia fazendo uma expedição o oceanógrafo francês Jacques Cousteau. Jacques Cousteau. E lá, o filho da mãe começou a denominar os botos vermelhos de boto cor-de-rosa. Não é que o poder da mídia, que ele era midiático, já custou, e a mídia burra brasileira acabou encampando isso, e hoje até uns nativos mesmo, nossos irmãos caboclos, chamam o boto vermelho de boto cor-de-rosa. Foi como batizou, tentou rebatizar o Jacques Cousteau, né? Felizmente os botos de Marã são o roxo, o tucuxi e o boto vermelho. Eu espero que daqui um dia não apareça um gaiato para dizer que é o boto cor-de-rosa, não é? Isso é uma dominação cultural a que nós devemos resistir. E ele fala disso aqui, o Francisco Vasconcelos fala contra, não é? Trocar o nome do boto de boto vermelho para boto cor-de-rosa. Eu insisto nisso, o professor Eros também, não é? Ah, aqui apareceu. Eu não lembro quem é essa pessoa. Se alguém de Maranhão lembrar e quiser me dizer, eu agradeço. Uma pessoa que foi levada de Maranhão para Aquari, era o Chito. Foi levada pelo ex-prefeito Manuel Soares. Eu não sei de quem se trata, esse Chito. X-I-T-O. Desconheço o Chito, mas gostaria de saber algo sobre ele. Aqui, nas folhas 196, o Francisco, o autor, fala da pinauaca. Pinauaca, o que é? Geralmente se pega um pano vermelho, se enrola no anzol, vermelho, amarelo, algumas cores assim, bem bem chamativas, né? Se enrola no anzol e joga na água, vai puxando para pegar tucunaré especificamente. O tucunaré vê aquilo e corre, morde e aí acaba fisgado no anzol, não é? E aí o senhor, eu lembrei disso, que esse eu acho que eu registrei lá no meu livro de memória. Um comerciante de Coari, muitos comerciantes de Coari passavam pelo Maranhão, o seu cachechão era enorme de gordo. Tem uns filhos ainda, netos por aí.
por Quari e por Manaus. E o seu Cachecha disse que chamava a bandeira da Colômbia de Pinauaca, pelas cores, né? E aí me lembrou. Tem uma parada que eu escrevo no meu livro sobre a história da Pinauaca e o seu Cachecha, lá na Vila Bittencourt, ou em Letícia, que o Brasil, pelo Rio Japurá, faz fronteira com a Colômbia, com as vilas, com as cidadezinhas no Brasil, de Vila Bittencourt, e logo em seguida a cidade colombiana de La Pedreira. Obrigado, professora Júlia. Aí vamos aqui esse parágrafo, que é um pouco longo, vamos ver o que ele diz. Em meio a tantas alegrias, porém, inesperado constrangimento, pelo menos para nós, que só pensávamos em pescar. A dupla de assessores, sem que ninguém esperasse, aproxima-se do barco, exibindo enorme e belo maguari, estupidamente abatido por um deles. Por que tamanha insensatez? Que estranha compulsão levaria aqueles homens a agir de forma tão dissonante do sentimento até então experimentado por nós? E o ambiente se tornou ainda bem mais triste ao ouvirmos os gritos de dor e medo de espantada e agonizante Ariramba, sofrimento que a consciência dos predadores procurava amenizar na vã tentativa de curar-lhes as feridas. O bicho-homem, quanta maldade haveria naquele reprovável gesto. Então eles estavam pescando, mas dois mataram um maguari e atiraram no Mariramba. Realmente esse parágrafo é bem triste, mas deve ser lido, deve ser compreendido, para que não pratiquemos, não é? Aqui ele fala da ajuda dos botos tucuxis. Uma pessoa disse que foi salvo pelos botos tucuxis, que uma vez ele caiu na água e saiu, foi empurrar, os botos saíram empurrando-o pouco a pouco, só o largaram quando seu corpo, quase inerte, fora deixado na praia. Eu tenho um conto sobre botos que é mais ou menos isso, mas está no imaginário popular. Os botos salvando pessoas que caem na água, não é? Por falar na praça, como deixar de fazer alusão aos monumentos, ali amontoados um perto do outro, quase todos ferindo bom gosto, sem a menor preocupação estética e urbanística? O Maran nunca teve, mas lá no Maran tem uma foto que tinha, quando o Maran mudou a sede para lá, foi feito na praça uma espécie, uma imitação da nave Apolo 11. Ela tinha acabado de ir para a Lua, ou voltado da Lua, seja lá como for, se é que foi, alguns dizem que nem foi. Eu tenho uma foto que aparece. Aliás, a capa desse livro é uma das fotos mais antigas de Quari que o autor tinha, não é? Dispunha e colocou aqui na capa. Eu certamente apareço na foto mais antiga de Maran. A gente está justamente na praça principal lá, na época era única, e eu estou lá sem camisa, sentado na frente justamente dessa imitação da Apolo 11, não é? É bem interessante isso. Eu tenho essa foto, né? Aqui ele fala, na página 203, da incipiente biblioteca pública. Maran também teve a sua incipiente biblioteca pública, onde eu li alguns livros. Eu lembro isso eu coloco nas minhas memórias, era da editora Agir. Esses livros existem até hoje. Eles têm a capa cor de chumbo, púmbria. E era um livro pequenininho de poetas, não é? Eu tenho um guardado por ali. Era a capa mais ou menos dessa cor aqui, né? Cor de chumbo. As pessoas vão saber do que eu estou falando. Então, eu li na incipiente Biblioteca Pública de Maran. Lá começaram as minhas leituras, embora eu ainda não fosse um aficionado por livro nessa época.
Lamentavelmente, não é de meu conhecimento que algo marcante tenha deixado em sua administração. Um prefeito de lá que ele colocava muita fé e lamentar é o caso do Enéas Mourão Solarte, filho de Marã, adorado, foi eleito uma votação esplendorosa, era carregado onde chegava, muito querido, uma pessoa de trato muito bom, mas também uma administração horrorosa. Se bem que o Enéas pode dizer que deixou para sempre, é meio difícil de dizer, que Marã se destrói as coisas ainda boas, a escola Benta Solar, uma homenagem à avó dele, creio eu, é a escola edificada pelo Enéas Mourão Solarte. Foi a única coisa boa que ele fez. Acabou com a cidade que tinha sido deixada bem arrumadinha pelo seu Manuel Soares. Aqui ele diz esse prefeito transferindo-se para Manaus, como era comum acontecer aos que tinham posse e àqueles que, sem posse, tinham sonhos. Então, isso aconteceu em Maranhão. O senhor Dorico, Bezerra, Simão. Simão não era de lá, mas o Dorico também não. O Dorico era de lá, mas Manuel Soares voltou. Todos foram para Manaus após os seus mandatos. Enéas. Nenhum prefeito que eu lembre assim fixou residência em Marã após o término dos seus mandatos. Que eu lembre assim, não sei. Posso estar sendo injusto. Página 205. Aqui, meninos, meninos brincando e discutindo, né? Mentira teu ser. Mentira teu ser estira. Amarra uma tira na popa da macambira. Eu lembrei lá no Marã, tem ainda está vivo lá, filho da dona Dinária e do seu Cristóvão, Jusilã. E a gente brincava lá, né? E o nome dele, Jusilã, a gente chamava ele de Langa, Jusilanga. Aí ele dizia, Jusilanga teu ser escanga. Olha aqui, a história se repetindo na página 205. Aí o autor diz, como esquecer ou omitir tão singela manifestação que só a infância em sua espontaneidade sabe engendrar, sabe criar, não é? Muito, mano. Ah, Jusilã, por onde andas? Faz muitos anos que eu não te vejo. Aqui ele fala na frente de Coari e os inúmeros flutuantes, as pragas de Marã. Uma das pragas de Marã é o flutuante, mas a praga maior de quem não os tira de lá. Grande jura, tenho absoluta certeza de que não lhe causarão mal-estar os registros que ora faço. É que se tais registros têm o mérito de preservar aspectos pitorescos de nossa já distante infância, um dos propósitos deste livro. Então, o meu propósito, como é o do autor, é simplesmente guardar, deixar alguns registros da minha visão de mundo lá, que pode ser corrigida por quem tenha melhor visão, por quem entenda melhor os fatos que eu narro lá. Aqui ele diz que a gente matava bacuraus e maçaricos. Ele diz, meu Deus, impiedosamente a gente matava, olha como ele comunista usa também, meu Deus, impiedosamente a gente matava os tranquilos bacuraus. Para nós, todavia, tudo aquilo era simples e natural, não havendo, no que hoje seria criminoso gesto, qualquer sentimento de maldade. Matar bacurau era, já disse, diversão, além do sentido prático e utilitário que se dava àquela brincadeira. O Marante fazia isso, mas como ele diz aqui também, a gente matava para comer. Depenava e depois comia frito. Essas aves migratórias que por lá passavam de vez em quando. A gente focava com a lanterna, que é o que acontece aqui, o bacurau ficava encandeado, ou maçarico, aí um vinha com uma vara e pum, cacetava o bichinho. Chico Buarque, aqui ele diz estilingue ou bodoque, para nós baladeira.
Chico Buarque tem uma música que ele pegava o meu bodoque, ensaiava o rock. Eu não sabia o que era bodoque até faz pouco tempo, não, já faz algum tempo que eu aprendi. Mas o bodoque, o estilingue, é a nossa baladeira, né? Aqui ele fala do motor dos padres, que uma vez eles surrupiaram o motor dos padres. A gente chama de motor o barco, né? Lá para nós não é a máquina só, é o barco. A máquina também, mas quando diz o motor dos padres, é uma máquina, que é o motor propriamente dita, já assentado ou sentado em um batelão. E o barco ficava encostado, atracado, né? Ele diz encostado, é o que a gente usa por lá. Ai, 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 ai. Ah, eu me lembro que uma vez no motor do Padre Antônio, a gente foi para uma comunidade lá no Tigre, da Dona Marina Bruce. E nós fomos lá para o Tigre e viemos voltando e o Padre Antônio, era o Yamaha de 25, não dava, veio uma velocidade pouco acelerada. E eu, enxerido como sempre, se eu vou acelerar um pouco o motor, para nós chegar mais rápido em Maranhão, que eu queria chegar logo em Maranhão. Aí era tem um instrumento lá, uma peça dentada assim, e um instrumento que a gente vai puxando e ele vai acelerando. Só que aqui embaixo tem uma rosca que a gente pode acelerar ou desacelerar rodando aquela rosca. E eu fui rodar, só que estava quebrado, em vez de acelerar, ele pum, foi para baixo. E o padre veio de lá com os olhos desse tamanho. Quando ele me viu, eu disse, não, eu ia passando, bati com a perna, foi sem querer. E ele me olhou com aqueles olhos azuis, quase saindo fogo, mas não disse nada. Colocou de volta e eu fui lá para a polpa do motor, ficar bem pianinho, bem quietinho. Ele tinha 16 anos quando aos 16 anos, quando me mudei para Manaus, exatamente a mesma idade que eu tinha quando saí do Maranhão, em 1979. Eu que sou de 1962. Eu ia fazer 17 em setembro, mas ainda tinha 16. Meu velho tio ensinou-me. Eu lembrei do tio Osório, né? Exatamente, a mesma coisa. O tio que o recebeu e o meu tio. Mesma idade a gente tinha. Aqui ele fala, engraçado, aqui ele fala, ó, na página 217, ele fala dos botos e ele diz que brincando lá, eles chamavam os botos de Rosinha. Eu disse, é uma antecipação do Cousteau, embora ele condene a mudança que o Cousteau ajudou a proporcionar, eles, quando era criança, chamavam os botos de Rosinha. Mas eu acho que era um pouco mais por maldade, para frescar com os machos, já que os botos viram macho, né, durante as noites, para namorar as moças, e ele chamava de Rosinha. Aqui ele fala do doutor Pedro Silva, respeitável membro do Ministério Público do Amazonas. Conhecia o doutor Pedro Silva. Era filho de um cearense, aqui ele diz, não sabia. Conheci muito superficialmente o doutor Pedro Silva, mas ele era procurador de justiça lá no Amazonas, no Ministério Público do Estado, quando eu era promotor de justiça. Conheço os filhos dele, um dos filhos dele que fez faculdade de Direito junto comigo, na mesma época, foi contemporâneo. Embora, o Pedro também, embora não tenha sido meu colega de classe. Aqui ele fala de uma pessoa, seu Neco Costa, e ele fala do nordestino, que ele era nordestino, sem a menor dúvida, e que o destaque dele era a rapidez, como dizia, que costumava agir nos momentos de perigo. Isso me lembrou o seu Chico Preto. Não, o seu Chico Preto é outro. Que memória as pessoas ainda têm do seu Chico Preto. Pouca gente ainda lembra no Maranhão do seu Chico Preto. Chamava Francisco Anselmo dos Santos. É no cearense, preto, que morou muito tempo conosco, desde o Bom Futuro. Contava ele que, recém-casado, deitado o casal em rede alta, que lhe parecia bem atada e segura, mal sentindo que dela se rompiam os punhos, deram um salto tão rápido, caindo em pé,
com a jovem esposa nos braços, salvando-a da queda que, para qualquer outro mortal, seria inevitável. Eu acreditava. Putz, essa cena é muito legal. O cara está na rede com a esposa, se rompem os punhos da rede, e ele pula, e antes da esposa chegar ao chão, ele já a parou nos braços. Caramba, esse era rápido. Fantástico isso. Mas eu lembro que o seu Chico Preto dizia, o papai dizia, era o papai que dizia, que o seu Chico era mais novo, eles estavam assim à mesa, como eu estou aqui, e deixavam a xícara cair de propósito. Antes dela chegar no chão, o seu Chico já a parava, né? Olha, mais uma lembrança que ele fala com Maran, né? Em relação a Maran. Novamente ele traz os arigós, a baila. Um arigó chegou e não se sabe bem a origem dele, e aí há aquela dúvida. O autor diz o seguinte, na página 220. Que fizera ele antes de isolar-se na distante Amazônia? Ou se nada de reprovável praticara, que lhe fizera alguém a ponto de forçá-lo àquele temerário autoexílio? Isso me remeteu a uma pessoa chamada Osório Gaúcho, que morava numa localidade do município de Maran chamado Jubará. Esse Osório Gaúcho, como o nome diz, era gaúcho, né? E o nome Osório. O Osório morava num flutuante lá sozinho, era comerciante e tal. E um dia ninguém entendia por que o Osório aquele Osório foi se homiziar, se esconder lá no meio da Amazônia. Acabou assassinado. Para roubá-lo, alguém o matou. Aqui ele fala no Clube da Madrugada, que ele pertenceu. O Clube da Madrugada é um clube de poetas lá de Manaus, não é? Posso dizer que foi com a misteriosa figura de seu Armando que fiz minha iniciação literária, não só ouvindo-o recitar, mas motivado pelo que dele ouvia, rabiscando versos que, sem qualquer constrangimento, ousava mostrar-lhe. Bado Armando. Não é o Bado Armando, não, Júlia. Esse daqui é um senhor. Não, mas sim, mas esse aqui é o seu Armando, esse é uma pessoa lá em Coari, quando ele era menino ainda, sabe? Então, eu ouvi alguns versos lá em Maran, mas nunca escrevi nada em termos, tentando ser poeta ou poetar em Maran. Mas tem algumas coisas que eu ouvia por lá, né? Laranjeira, pau de espinho, molongó, pau de colher, nunca vi couro tão duro como orelha de mulher. E por aí vai. Tem outros bem nordestinos, bem imorais, como se diz, né? Aqui uma coisa poética, né? Ele diz, alentamos nossos devaneios. Os meus, que então me pareciam tão inacessíveis, chegaram a ser atingidos, pelo menos em parte. Eu também, meus devaneios. Não, eu hoje eu não tenho mais muita ambição na vida, não, né? A não ser viver por mais tempo, continuar bonito, sem uma ruga, né, Júlia? Olha, a Júlia disse que eu não tenho uma ruga, olha aí, novinho e tal. Então eu pretendo viver alguns anos e atingir já meus objetivos, meus devaneios estão por aí. Pelo menos parte deles. Não tem, realmente não tenho. Saúde é a única coisa. Sonhador adolescente que fui. Eu também fui um sonhador. Eu lá no meu livro de memórias, eu lembro que em Maran eu ficava às vezes ouvindo umas músicas. Basicamente eu vou lembrar de uma aqui para vocês, aquela do Ronivon, né? Tranquei a vida nesse apartamento e a marcada juventude também. Eu ficava olhando de olhos fechados, sonhando. Eu não sei com o que, mas sonhava, né? Aí o França Pachola, eu lembro que foi, ele disse, olha o que essa coisa tá aí sonhando, se nunca nem saiu daqui. E realmente eu nunca tinha saído de lá, mas já sonhava. E felizmente sonhava. Valeu muito ter sonhado. Putz,
Ai, ai. Aqui ele diz mais na página 221. 10 minutos antes de se apagarem as luzes, geralmente às 22 horas, 3 piscadas anunciavam a escuridão. Mesmo quando ia apagar a luz, se piscava, né? Fazia, ligava e desligava a luz para quem quisesse ir para casa pegar o beco, como se diz hoje. Aí diz, exatamente antes de a luz ir embora. Aquele falando dos cantores que eu via por lá, está o Nelson Gonçalves, que era uma das paixões, a maior paixão em termos de cantor do meu pai, né? Com quem eu até hoje ouço. Ainda ouço nas noites, às vezes eu coloco meu celular para tocar Nelson Gonçalves e fico ouvindo e lembrando do meu pai e de outras coisas mais. A volta do Boêmio, né? Como é a volta do Boêmio, o início, Júnior? Boemia que me tem de regresso. Boemia, aqui me tens de regresso, e suplicante te peço a minha nova inscrição. Então por aí ia, e até hoje eu ouço o Nelson Gonçalves, igual o Francisco Vasconcelos lá em Coari. Aqui na 222, naqueles mágicos momentos ficava a imaginar como seria viver em Manaus, as oportunidades que a capital oferecia. Tudo o que me faltava naquela vida de mais tudo o que me faltava naquela vida de mais nada fazer ou de nada poder esperar em termos de futuro. Era coisa, né? Embora eu nunca tenha planejado nada na minha vida, tudo aconteceu, não por acaso, eu fiz por onde, né? Mas assim, eu não tinha projeto, não vou isso para que aconteça aquilo, nunca. As coisas foram acontecendo, talvez pelo vaticínio do meu pai, para que eu fizesse direito, e fiz, e faço direito. Ai. Então, eu nunca planejei nada. Ele ainda disse isso. Aqui, o que ele diz? A quem recorrer em caso de qualquer precisão, isso lá na capital, né? É certo que havia parentes na capital, mas não seria lícito incomodá-los, aumentando-lhes as despesas, alterar-lhes a rotina de vida. Depois que eu me formei, apareceram vários parentes, depois que eu já era promotor de justiça. Eu me formei no ano seguinte eu já era promotor de justiça. Me formei em 87, em 88 eu já era promotor de justiça. Ah, mas como apareceram parentes? Na época das vacas magras, as pessoas parecem que se escondiam. Os parentes, né? Com exceção do tio Osório, como eu disse, da tia H, e por aí vai, mas muito poucos. Alguns que eram parentes da minha mãe e tal, assim, ela considerava, só vieram dar atenção para o parentesco depois que eu tinha me formado. Que eu já era promotor de justiça, aliás, nem formado. É assim, mas tudo bem, não guardo mágoas de nada. Ele fala aqui exercícios mentais. Uma época eu andei lendo aqueles livros indianos e querendo colocar na cabeça que tudo está no cérebro, tudo, se a gente se concentrar, você é capaz de pegar numa corrente incandescente, quente, não é? Pegando fogo, ferro não pega fogo, mas em brasa, e assim. E eu uma vez andei lendo aqueles livros e queria mentalizar, não, a dor não existe, a fome não existe, esse negócio todo. Aí um dia eu fui consertar a escada da casa velha do meu avô, que era uma escada de madeira, degraus, estava caindo, e eu fui pregar. Aí numa martelada eu acertei o dedo, que eu olhei, a dor não existe, a dor não, e o dedo ia ficando roxo. A dor não existe, a dor não existe, a dor não existe. Eu vi que não servia para muita coisa. Ele diz, pense e firme a mente no que deseja alcançar. Ah, se fosse isso, meu amigo. É um bom caminho, mas se não fizer outras coisas, só a mente não leva a lugar nenhum. O primeiro amor, ele fala aqui do primeiro amor. Quem foi meu primeiro amor? Por onde andará meu primeiro amor? Ah, sim, ele tentou namorar com a filha do delegado. Aí um policial procurou e disse,
que ele trabalhava nessa época com o tio dele fazendo café, não é? Aí o cara disse, um sapateirinho fazedor de café. Ele diz, aí ele o cara chegou com ele, né? Um sapateirinho fazedor de café. Quem seria esse sapateirinho fazedor de café para namorar com a filha do delegado? Aí ele disse, se referiu fiel escudeiro do capitão delegado. O cara foi levar um recado para ele, né? Ai, ai, ai. Aqui ele diz, vai voltar, morreu como todos ali viviam ou pareciam viver, inteiramente à míngua. Foi o caso do seu Chico Preto. Seu Chico Preto foi esquecido. E aí morreu inteiramente à míngua. Isso é uma coisa que dói ainda no meu coração até hoje. Aqui, um camarada, ele estava aqui, putz, tem pessoas que são meio doidas, brutas, assim, sei lá. O cara estava com uma falange, com um problema no dedo, numa falange, com uma doença no dedo. Aí ele diz, aqui o autor diz, né, que esse camarada não hesitou em decepar com certeiro golpe de terçado a infectada falange do dedo indicador. Pegou o dedinho, onde tá, pá, cortou com terçado. É preciso ser muito doido, muito macho para fazer um negócio desse. Mas, às vezes, perde-se o corpo todo por conta de uma falange infectada, não é? Mas eu não sei se teria essa coragem. Mas, com os meios, hoje a gente vai no médico. Ele tinha um apelido, apelido com que a turma me azucrinava a vida naquela época. Eu também tive vários apelidos lá no Maranhão. Um deles que eu lembro bem era Maracajá Pintado, que eu tinha muitas sardas. E papai tentava me consolar, dizendo, não, meu filho, esse pessoal não sabe, é que você é americano. Por isso você tem sarda. Mas para as meninas, quando eu estava me enxerindo para um lado da menina, aparecia sempre uma outra, desbocada, como era a Cildete, filha do seu Ramiro, finada, querida. E dizia, olha o Maracajá Pintado. E aí as outras meninas que eu estava me enxerindo iam na mesma toada e eu sofria com aquilo, né? Ai, 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 ai. Tinha outros apelidos, cabelo de espetacaju e etc. Ovo de picota, tem vários. Mamãe veio passar talco, né? Passou canela, pó de canela no rosto. Aqui ele fala, a gente podia brincar à vontade, não é? Nas ruas, ele disse que podia brincar à vontade, porque nenhum risco havia de passar algum carro ameaçando-nos a vida. Lá em Quari, em Maranhão também, menos ainda. Mas raramente tinha um jipe lá da prefeitura que raramente andava por lá. Então não tinha carro, a gente brincava pela rua mesmo, não tinha isso. E a vida noturna? Ele pergunta e diz aqui. Todavia temo que mais ainda se desvirtuem os costumes e que nossa juventude, principalmente ela, venha a ser atingida em seus valores mais caros, mormente em razão da permissividade que a solta afrontosamente já campeia. A gente, às vezes, as pessoas dizem, não, porque o cara ficou velho, fica pensando assim, mas eu penso assim também, sabe? Felizmente eu vivi numa outra época tal, e acho isso. A permissividade, tem menino que fala os maiores palavrões, assim, palavras de baixo calão, né, que a gente diz, na frente dos pais, não respeita, chama o pai pelo nome, briga com a mãe, chama o pai de filha da puta, etc e tal, na maior cara de pau. Então isso para mim ainda é muito ruim, né? Em Quari apareceu petróleo. Aí ele fala num tal de Mr. Link. Esse Mr. Link produziu o relatório Link, no qual Mr. Link, seu autor, afirmava não haver petróleo no Amazonas. Depois se descobriu petróleo em Quari, não é? Lá no Urucu, na região do Urucu, Rio Urucu. Mas o papai, lá em Maranhão, antes de descobrir petróleo em Quari, lá pelos anos 75, por ali, ou antes, o papai dizia, olha, pessoal, é impossível não ter petróleo na Amazônia brasileira.
Tem petróleo na Amazônia equatoriana, tem petróleo na Amazônia colombiana, tem petróleo na Amazônia venezuelana, na peruana. Todas as Amazônias têm petróleo. Por que não vai ter petróleo na Amazônia brasileira? Claro que tem. Falta explorar, falta encontrar. Não é possível, ele dizia, que Deus tenha feito um muro separando a Amazônia brasileira das demais. E papai, como sempre, estava certo. Claro, ele aprendeu comigo. Ai, ai. Vamos ao pós-fácil, chegando aos finalmente do livro, né? Aqui no pós-fácil, na página 236, diz o autor: aliás, no novo milênio, rara experiência para a humanidade, se pensarmos que só daqui a 1000 anos alguém voltará a sentir as emoções que ora vivemos. Ele atravessou o milênio. Eu também, muitos de nós, atravessamos o século e o milênio. Só daqui 1000 anos alguém conseguirá isso. Então, olha essa beleza que nós vivemos, atravessar um milênio. Aqui ele fala dos amigos dele, do Lucimar, Raimundo Lucimar Pinheiro Marques, do Cartório Pinheiro, lá em Manaus. Mas isso aqui, uma das filhas deles foi Valesca, eu acho, foi minha colega de faculdade. Ele fala bem, eu não sei se eu tenho uma boa impressão não, então eu vou pular essa parte. E aqui ele fala, na página 239, no Acaraú. A pessoa veio do Acaraú, vindos do Acaraú, no Ceará, uma região do Ceará chamada Acaraú. Aí o vovô Antônio Barbosa Cavalcante, estava bem velhinho, e eu gostava que ele recitasse um verso, que a minha avó não gostava, ficava chateada, brigava comigo, de certo modo, até com carinho, que eu pedia pro vovô recitar um verso que ele dizia. Por isso que eu digo que as piadas imorais ou de baixo calão recitadas em termos de poesia no Amazonas vieram do Ceará, claro. Aí o vovô tinha esse, que eu lembro bem. Estava tomando um banho no rio do Acaraú. Quando olhei para o vi um cabelo castanho. Um velho viu e se benzeu, e perguntou se era meu, e pediu para amarrar lenha. No mundo duvido quem tenha cabelo no como eu. Olha, herança do meu avô cultural. De acordo com o autor, voltando ao autor, de acordo com tal costume, em primeiro lugar, após o nome de batismo, vinha a designação da linha paterna, e em último, o da materna, ao contrário do que hoje ocorre. O papai, olha, não sei se por isso, como foi registrado, ele obedeceu aquilo, que o nome do papai é Juarez Barbosa de Lima. Vem a paterna, Barbosa do vovô, e o Lima da minha avó. Mas dizia-se que foi registrado errado, o nome dele era para ser Juarez de Lima, materno, Barbosa. Mas não sei por que ele aconteceu aqui e foi registrado como antigamente. Prossegue o autor. Os demais descendentes do clã Marques se espalham pelo Brasil afora, e à exceção de bem poucos, entre os quais me incluo, nenhum compromisso parecem ter com suas origens. Ninguém... Vou falar um pouco de mim. Realmente, muitos amigos conhecidos de Marã parecem não ter nenhum compromisso com Marã, principalmente com a memória. Eu tenho uma pessoa muito querida que diz que quer de Marã só a distância. Não perdeu nada lá, o que vai fazer? Então, nós perdemos, né? Não temos nenhum compromisso com nossas origens. O meu compromisso que eu tenho tido com Marã, procuro fazer as coisas à medida das minhas forças, que são muito poucas, mas é não perder essa ligação de memória, pelo menos isso, sabe? E vou tocando a vida assim. Mas pouca gente tem. Ele também se queixa disso, não é? Aqui aquele tratamento que há no interior, né? Seu primo. Uma pessoa chega com outra, e aí, seu primo? Seu primo, você vai? Seu primo, você almoçou? Seu primo isso, seu primo aquilo.
Aí, é legal esse cumprimento, não é? Aí tinha um negócio, tinha um camarada, eu lembro bem do Lázaro Gama. Era um dos últimos que eu vi, mas muito, quando era menino, eu vi muitos caboclos fazerem, né? Assim, estava conversando com outro, aí dizia alguma coisa e o cara dizia, macho! Era um outro cumprimento, não sei o que era aquilo. Fulano, tu paga uma bebida? Macho! E isso é feito, esse gesto com o braço, não é? Macho! Na direção do tênis do homem, não é? Macho! Ai, ai, era um cumprimento assim meio estranho. Eu nunca fiz, né? Mas lembre agora que, vendo o seu primo, lembrei disso. Ai, ai. Para fechar o livro, na página 242, ele volta a um prefeito que ele punha muita fé nesse prefeito que realizasse uma boa obra. Ele diz, dos planos que chegou a falar-me o prefeito de então, lamentavelmente nada vi realizado. Como eu disse para os senhores, para vocês que me assistem, eu participei, tive numa eleição para prefeito em Marã. E realmente os projetos que me foram ditos que seriam feitos, eu infelizmente também não os vi realizados. O único que eu vi realizado, mas esse não foi dito, eu acho que era projeto que não se dizia, foi que o prefeito, que era pobre, entrou pobre na prefeitura, saiu rico. Né? Então, para desgraça do povo, aconteceu isso. Mas cheguei à parte final aqui do livro do Francisco Vasconcelos e que eu adorei. Tanto é que fiquei conversando com vocês esse tempo todo pela alegria que me deu a leitura dessa obra. Uma obra fundamental para quem gosta, que é memorialista, que quer lembrar do seu passado, principalmente nós do interior, dos rincões da Amazônia, né? Muito obrigado ao professor Eros Divino, Quariense, que me indicou essa obra. E eu fiquei muito feliz e encantado com essa leitura. Uma das raras leituras que me deu muito, muito prazer. A do professor Eros também me deu grande prazer, mas eu realmente não fiz uma leitura para dividir com vocês sobre ela, por algumas questões que um dia eu irei expor, tá certo? Mas é isso, obrigado, espero que tenham gostado da minha companhia, como eu gosto da de vocês. Tchau, pessoal!